Vamos lá, galera. Vídeo de função do primeiro grau. Ok? Faremos um vídeo completo, o estudo completo da função do primeiro grau. Então, função do primeiro grau, mais conhecida também como função afim, né? Muito bem. Bom, função do primeiro grau, né, atendendo a nossa definição de função, né, ela é uma função dada de R em R, ok? Domínio real, mandando flecha para contradomínio real. Lembra daquele A em B? A era um conjunto finito, B era um conjunto finito. A gente fazia aquela relação dos diagramas só para que você pudesse entender melhor, né, o conceito funcional. Mas na prática, para nós, ele vai se dar, né, dentro da relação cartesiana R por R, né, como forma de subconjunto disso. Então, o gráfico de uma função, seja ela da natureza que for, uma função real, nada mais é, né, do que um subconjunto do produto cartesiano R por R, uma vez que esse plano cartesiano é o cenário, né, onde todo e qualquer elemento X pode, porventura, mandar flecha para todo e qualquer elemento real também em Y. Então, essa é a sua definição. Ó. Ela é uma função de R em R, definida por f de x igual a x mais b. Note que é um polinômio de primeiro grau, né? Um coeficiente acompanhando a variável x elevado à primeira potência, mais um coeficiente independente, ok? Com esse a diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, esse termo de primeiro grau dá zero. Então essa função ela fica constante. É uma função de grau zero, que eu vou falar como observação no finalzinho desse vídeo, ok? Muito bem. Então, vamos a um primeiro exemplo, né? Essa é a sua lei, a sua definição. Então, no primeiro exemplo, vou botar assim, primeiro exemplo, o que a gente vai ter? Por exemplo, eu quero fazer o estudo completo da função f de x igual a x menos 3. Então, note que ela é um exemplo de função do primeiro grau, né? Eu tenho aqui o meu coeficiente, que é 1 vezes x, que é o termo elevado à primeira potência, menos 3, que é o b, né? Ax mais b, tá? E o primeiro item do estudo completo da função do primeiro grau, a gente chama de interseção com os eixos. Interseção com os eixos coordenados, obviamente, os eixos x e y, né? Então vamos à definição. Bom, se eu tenho o plano cartesiano, vou fazer um desenhozinho básico aqui, ó. Se eu tenho o plano cartesiano, esse é o eixo x, esse é o eixo y. Muito bem. Então, se eu pego qualquer ponto sobre o eixo x, qual é o par ordenado dele? Vamos supor que aqui seja o ponto 2 em x. 2 em x e 0 em y, ok? Porque quando eu vou buscar a imagem desse 2, ela é 0 em y. Ou seja, todo ponto sobre x, todo e qualquer ponto sobre o eixo x, possui o seu y igual a 0. Assim como todo e qualquer ponto sobre o eixo y, suponha que aqui seja o ponto 1 sobre y, então ele é 0 em x
e 1 em y, né? Porque eu estou sobre o y no ponto 1, mas quando eu busco o domínio que mandou flecha para essa imagem, é 0 em x. Então, resumo da ópera. Todo ponto sobre x possui y igual a 0. E todo ponto sobre y possui x igual a 0 por definição cartesiana. Ok? Do próprio plano. Então, o que a gente vai ter? A interseção com os eixos, ela é onde o gráfico dessa função do primeiro grau, que é uma reta, então o lugar geométrico é uma reta dessa função, onde essa reta, no caso, vai cortar x e onde ela vai cortar y. Então, interseção com os eixos, né? A gente vai perceber que essa reta ou ela vai crescer, se esse A for positivo, ou ela vai decrescer, se esse A for negativo. Mas em ambos os casos, ela vai precisar passar pelo x e pelo y. Nesse primeiro exemplo, ela passa em pontos diferentes, né? Depois a gente vai ver um exemplo quando ela passa exatamente aqui no zero, ó, onde ela passa na origem, né? Então, onde ela passa na origem, obviamente é porque x e y, né, são iguais a 0. Aí você não vai ter esses dois pontos, né, para calcular, mas a gente vai ter uma outra maneira de resolver isso, ok? Então, nesse primeiro exemplo, o que a gente está tendo? A gente está tendo o b, por exemplo, né, diferente de 0. Tá? Ó, meu b é igual a menos 3. Tá? E o meu a está maior do que 0. Tá aí o meu primeiro exemplo. B diferente de 0 e a maior que 0. Então, como é que eu vou fazer essa interseção com os eixos de fato? Usando essa definição. Se todo ponto sobre x possui y igual a 0, então, né, OX, né, origem de x, vai ser dada quando y for 0. Então, ela vai cortar o eixo x quando y for 0. O que significa fazer y igual a 0? Lembra que f de x é o próprio y? Então, é fazer f de x igual a 0, que nada mais é do que igualar x menos 3 a 0. Então, temos que x é igual a 3. Pronto, já descobri o ponto em x onde ela corta. Resumo da ópera. Onde que a função do primeiro grau corta x? Na raiz do polinômio. Por quê? Por definição cartesiana. Se eu quero saber onde corta x, eu tenho que fazer y igual a 0, porque todo ponto sobre x possui y igual a 0. E se eu quero saber onde corta y? Aí eu faço x igual a 0. Ok? E fazer x igual a 0 numa função f de x é fazer f de 0. Quem é o f de 0? É só substituir o x por 0. 0 menos 3, que é igual a menos 3. Pronto. Descobri onde essa função corta o eixo x e descobri agora onde ela corta o eixo y. Resumo da ópera. Onde que ela corta x? Igual a 0. Onde que ela corta y? Sempre no termo independente. Ponto final, né? Muito bem. O segundo item do estudo completo, ele é um item que eu chamo de crescimento. Crescimento. Porque como a gente bem falou, né? Ela tem um crescimento em função do sinal do A. O que a gente pode perceber aqui? A igual a 1. Ora, então como A maior que 0, f de x é crescente. Muito bem. Por quê? Porque o A é maior que 0. Então ela vai crescer, né? Ela vai aumentar a imagem à medida que eu aumento o domínio. Ok? Terceiro item. Agora que a gente já sabe onde corta x e onde corta y, podemos fazer o esboço do nosso gráfico. Então, como eu vou fazer o esboço gráfico dessa função? Vou construir um plano aqui, eixo y, eixo x. Eu sei que ela corta x no 3, y no menos 3, por definição, eu já calculei isso. Então, x no 3, y no menos 3. E ela é crescente.
Ora, então ela pode estar passando mais ou menos aqui, ó. Essa reta aqui, cortando x no 3, cortando y no menos 3. Esse é o modelo gráfico, né? O esboço do gráfico dessa função. Então, aqui está f de x. Ou seja, né? É essa reta aqui. Posso até colocá-la em outra cor para dar uma enfatizada aqui. Essa é a reta f de x. Como vocês podem ver, ela é afim, né? Ó, vai para lá, vem para cá, um conceito infinito, tá? Bom, temos ainda o nosso quarto item, que a gente chama de estudo do sinal. Muito importante para as resoluções futuras de inequações. Temos ainda as inequações produto-quociente, que precisa da tabela de sinal. Muito bem. Então, vejamos. O que a gente tem aqui? A gente tem uma reta crescente que corta x no 3, y no menos 3. Chegamos a essa conclusão pela própria definição do plano, né? Ela cresce porque o a é maior que zero, já temos o seu gráfico. Agora, vamos analisar esse gráfico? Vamos analisar o estudo do sinal dele. O que é estudar o sinal? Estudar o sinal é ver onde ela é positiva, onde ela é negativa e onde ela é nula. Note que o conceito funcional é sempre observar x para saber como se comporta y, né? Então vamos supor que eu queira pegar um elemento aqui no meu domínio. Não sei quanto é, mas eu quero esse cara aqui. Quando eu for procurar o gráfico para saber cadê a imagem desse elemento, eu encontro o gráfico aqui. Ora, então a imagem dele é esse valor aqui, acima de zero. Se eu pegar um cara pertinho aqui do 3, antes do 3 ainda, antes de chegar no 3, né? Na verdade, um pouco depois do 3, eu vou achar a imagem também acima de zero. Se eu pegar um cara mais distante aqui, um pouco mais longe, um pouco mais, né, à frente, eu vou encontrar, porque isso aqui é infinito, tá? Isso aqui é infinito. Então, eu vou encontrar a imagem cada vez mais positiva, ou cada vez maior, melhor dizendo. Então, o que a gente vai ter? Que se eu pegar do 3 para a direita, qualquer valor do domínio x que eu tomar do 3 para a direita, eu vou encontrar, né, o meu gráfico acima de zero. Logo, as imagens serão sempre positivas. Logo, se eu pegar qualquer elemento antes do 3, eu vou encontrar o meu gráfico sempre abaixo de zero. Quando eu busco as imagens, eu percebo que elas são todas negativas. Ou seja, para todo e qualquer valor do domínio que eu tomar nessa função, se esse valor for menor que 3, o meu gráfico as minhas imagens são negativas. O meu gráfico está abaixo de x. Agora, se eu pegar o próprio 3, o que vai acontecer? Vai dar zero, né? Quando eu fiz f de x igual a zero, x deu igual a 3. Óbvio que se x for 3, f de x tem que dar zero. Então, eu fiz assim, eu construí assim a ideia geométrica do meu estudo do sinal. Coisa que eu vou fazer agora escrevendo algebricamente. Como que eu vou dizer isso? Então vamos lá. Se eu vier com valores à esquerda do 3, que é a minha raiz, todo e qualquer valor que eu pegar menor do que 3, a função é negativa. Então, se x menor do que 3, então f de x ou y menor que zero, negativo. Se eu pegar o próprio 3, se x igual a 3, então f de x é igual a zero. E se eu pegar qualquer valor maior que 3, se x maior que 3, então f de x maior que zero. Ok? Esse é o estudo do sinal da nossa função do primeiro grau, nesse primeiro exemplo. E por último, o quinto item, que eu chamo de conjunto imagem.
da função. Teoricamente é o objetivo de estudo, né? É saber o que vai acontecer com as imagens dessa função, né? À medida que eu mexo no domínio. Bom, como é uma função afim, eu sei que ela vai para o infinito aqui para cima, ela vai pegar todo o mais infinito, e ela vem aqui para baixo, então ela pega também todo o menos infinito. Quando eu fecho essa função no conjunto contradomínio, que é o conjunto Y, conjunto que recebeu as flechas para a gente poder escolher as imagens, o que eu percebo? Eu percebo que todos os elementos de Y são escolhidos. Essa função não tem um ponto máximo, nem tem um ponto mínimo. E não tem nenhuma descontinuidade. Ela é contínua e vai do mais infinito até o menos infinito, ou do menos infinito até o mais infinito. Todo o contradomínio foi preenchido. Né? A gente chama esse caso de função sobrejetora. Tá? Então, a imagem da minha função f, ela é o próprio R. Ok, senhores? Esse é o nosso primeiro caso, né? Primeiro exemplo, melhor dizendo. Um caso quando B é diferente de zero e A é maior do que zero da função do primeiro grau. Esse é o estudo completo da função. Ora você vai precisar usar o primeiro item, ora o segundo, ora o terceiro, ora o quarto, ora o quinto. Né? Porque os exercícios eles não são sempre que façam o estudo completo. Mas aqui a gente tem um norte, né, de como funciona. Tá? Outra ideia interessante é saber que aqui eu tenho um conceito geométrico. Né? Por quê? Basta dois pontos distintos no plano para eu definir uma reta. Que pontos são esses? Onde ela intercepta x, onde ela intercepta y. Então isso é meio que um macetinho. Né? Por isso que para quem acompanhou as resoluções do módulo de função do primeiro grau, que já foram divulgadas na semana passada, né? Você vê que basta saber dois pontos, né? Eu posso vir aqui, ó, na lei geral, ó, f de x igual a x mais b, y igual a x mais b. Se eu conheço dois pontos, eu sei o x e o y de cada um. Substitui o x e o y do primeiro, gera uma equação de A e B. Substitui o x e o y do segundo, gera uma equação de A e B. Ou seja, duas equações de A e B, sistema, descobriu A, descobriu B, definiu a função. Então, basta que eu tenha o conhecimento de dois pontos distintos, né, para que eu possa definir a lei da minha função do primeiro grau. Ok, senhores? Continua.